pessoas queridas, tudo bem aí? Aqui é a Vânia Lobato. Aqui a gente, nesse canal, né, na Interna Alquimia, a gente conversa sobre plantas, sobre cristais, sobre jardinagem terapêutica, sobre mistura de planta com cristal. Enfim, a gente conversa daquilo que faz a vida brotar e que faz a gente florescer e ficar mais perto do nosso ser, não é? Então, nossa prosa hoje é uma coisa bem interessante que eu vivenciei essa semana e foi muito legal. Eu tava molhando planta e aqui tá, assim, deserto, tá perdendo, né? Tá muito seco. E aí eu tava molhando as plantas e tá uma camada, assim, de folhas. E aí eu fui pegando essas folhas, né? As folhas caíram das árvores, estão espalhadas no chão. Eu fui pegando essas folhas e fui jogando nos canteiros para ver se segurava um pouco mais a umidade, né? Da terra, para ver se não fica com essa sensação tão ruim de deserto, porque tá de lascar. E aí, nessa de pegando as folhas e jogando lá, eu falei, gente, ó, o que eu vou falar, eu sei que é óbvio para muita gente. Provavelmente muita gente até estuda isso. Eu não tô tirando mérito, eu só tô falando que eu nunca tinha olhado para isso pelo ângulo que eu olhei. Principalmente quando eu entrei para essa área do que isso pode representar em outros níveis, entendeu? Mas aí eu olhei para aquela terra toda cobertinha de folhas e fiquei pensando, gente, a natureza é muito mais inteligente do que a gente, né? Claro, eu já sabia disso também. Mas eu nunca tinha tido essa percepção assim tão real, tão concreta, tão presente como eu vi quando eu vi essa cena. Que foi assim, tudo cobertinho de folha. E aí eu fiquei pensando, eu falei, gente, a natureza se esforça tanto, joga tudo quanto é folha de árvore no chão para cobrir a terra, para não deixar que a umidade ainda tem, a pouca umidade que ainda tem na terra, escape. E aí o que nós antas aqui presentes fazemos? Nós antas humanas, e sei o que a gente tem contra as antas, né, tadinhos delas. Mas a gente vai lá, varre tudo, deixa o solo completamente esturricado ali no sol, rachando, e quer que fique bem, que a natureza fique bem. Olha que coisa louca. Tem gente que até poda a árvore para não cair folha, para não cair flor, porque vai sujar o chão, como se folha seca fosse sujo. Eu tinha um amigo que comentava, às vezes, que eu ficava muito tempo mexendo com a terra, aí minha mão ficava toda suja, assim, né? Toda de terra. Aí ele falou, nossa, você tá com a mão suja. Eu falei, não, a minha mão tem terra. Isso é muito bom, isso é vida. E aí a gente vai lá, varre tudo, poda as árvores para não cair folha, para não cair flor, e o solo fica esturricando. E a gente reclama que está aumentando muito a temperatura, que as coisas estão ficando ruins. Olha o que a gente faz, gente. Não é que a gente pode ser assim, né? E a gente fica achando que não é estético as folhas secas no chão. Eu não sei vocês, mas eu amo andar nas folhinhas secas, assim, escutando crec, 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 crec. Quando tem aquelas... Eu não sei o que é aquilo, é a casca da semente que cai, que fica aquela coisa meio retorcidinha. Eu adoro ir lá e pisar em cima, assim. Ouvir aquele barulhinho do seco, eu acho uma delícia. Então, assim, aqui a gente não varre as folhas secas, a gente deixa elas lá, não sei quando tá em algum lugar que não tá bom, que tá amontoado demais, pode começar a atrapalhar alguma coisa e tal, aí a gente dá uma varrida. Mas geralmente a gente deixa as folhas secas, só que a gente não fazia isso pensando nisso. A gente fazia isso porque a gente acha bonito ver a folha seca e a gente acha gostoso ir lá e pisar nelas. E aí, a gente fica pensando, né, como que a estética realmente às vezes domina a vida da gente. Mas aí eu não parei, né, porque vocês me conhecem, vocês sabem que eu não paro nisso. E aí eu fui pensar, assim, fazer um paralelo de como que a gente que tem essa coisa de... A gente humano, tá? Não tô falando a gente, eu ou mais alguém próximo, não. As pessoas que têm uma ligação muito forte com a estética e com o que o outro vai pensar, e com o que o outro vai ver, e o que o outro vai falar, e tudo mais. Normalmente, elas têm pouca vida interior. Não é julgamento, tá, gente? É só uma questão de você observar. E na observância, a gente vê isso. São pessoas que estão mais para fora. Não tem nada de certo nem de errado nisso, não estou julgando nada. Mas são pessoas normalmente que estão mais para fora
e elas têm pouca vida dentro de perceber esse tipo de movimento da natureza. Porque para a gente ter mais presença e observar mais a natureza, a gente precisa estar mais para dentro. Porque se a gente estiver muito para fora, a gente não vai conseguir perceber esses ciclos, perceber essas nuances tão sutis que às vezes a natureza traz. E aí eu fiquei muito assim, falei, gente, olha que coisa louca, né? A gente fica preocupado com o que tá fora, preocupado com o que o outro vai pensar, preocupado porque tá feio, porque tem folha seca no chão, e a gente vai lá e dá uma detonada no solo por conta disso. E aí fica muito mais seco, fica muito mais difícil de alguma coisa brotar até ali. Então, aí eu fiquei com essa ideia, né? Assim, como que a gente precisa ter presença? Como que a gente precisa ter capacidade de contemplar, sem julgar, sem ficar criticando ou achando que tá feio, que tá bonito. Só observar por que a natureza faz assim, né? O que ela nos traz quando ela joga tanta folha no chão? Por que exatamente no outono, que é a época que tá, né? No outono pro inverno, que é uma época tão seca, que a terra fica fria, que fica tudo mais seco, a natureza vai lá e joga essas folhas no chão, né? Ela tem um motivo. E se ela tem um motivo, e é isso, sabe assim, meu convite para vocês, vamos observar o que a natureza traz. O que essa natureza mostra? O que a gente faz com o que ela mostra? Claro que tem coisas que a gente não pode deixar, que tem que fazer, eu sei disso. Mas eu tô falando assim dessas pequenas coisas que se a gente observa, a gente consegue observar o que tem atrás, como é que a gente pode perceber isso, como é que a gente pode curar isso na gente, né? Porque tantas vezes a gente se perde desse mundo interno e dessa observação, dessa contemplação da natureza, de aprender o que ela nos traz, por conta de um mundo externo, de uma cobrança, de uma estética, de uma coisa que é mais vazia do que a natureza. De novo, não tem julgamento, é só porque a gente sabe que a natureza é nossa mãe, né? Sem ela a gente não estaria aqui. Então a gente tá mais atento, sabe assim? E aí, no meu penúltimo vídeo, acho que foi o penúltimo vídeo, eu fiz 3 perguntinhas para vocês que vocês não me responderam. Uma era o que era o autoconhecimento. A outra o que era, na verdade foram 4, né? A outra era o que era a autoconsciência. Qual a diferença entre autoconsciência e autoconhecimento para vocês? E onde que isso entra na jardinagem? Como é que isso encaixa na hora da jardinagem? Hoje eu dei dicas. Então, vamos combinar de vocês me responderem essas perguntas e de vocês me contarem o que vocês já tinham pensado, gente, nisso, de que a natureza cobre o chão de folha exatamente na época que está seca. Eu sei que isso é óbvio, eu sei que isso eu já devo ter estudado isso até na escola, mas eu não lembrava, eu nunca pensei nisso nesse ângulo e nunca pensei nessa separação, sabe assim, entre, não é separação, nessa comparação entre o que é autoconhecimento, o que é a gente olhar pra gente e ver quem tá ditando as regras da nossa vida, se é nosso interno ou se é o mundo de fora, e a gente olhar isso olhando junto à natureza e fazendo esse paralelo, fazendo essa junção das duas coisas. Vamos observar mais as coisas assim? Vocês topam? E aí, de novo, respondam aí pra mim. As 4 perguntas, eu sempre falo 3 porque eram pra ser 3, mas aí viraram 4. As 4 perguntinhas. E se vocês já tinham pensado por esse ângulo, né? De observar o ciclo da natureza. E olha, gente, olha, ainda tem mais, que acabou de me vir aqui. Quando a gente é a mesma época em que a gente também fica mais ressecado, né? A pele fica seca, a gente fica com mais sede. Tudo isso tem a ver também com essa secura. Se a gente segue os ritmos da natureza, a gente também vai usar menos coisa na pele que vai deixar a gente mais seca. Olha, a gente vai procurar se hidratar mais. Então tudo está relacionado. Sabe quando a gente olha, quando a gente olha para as coisas, tudo está relacionado, tudo está encaixadinho do jeito que devia. Só que a gente não repara nas coisas. E aí eu tô chamando vocês para essa presença, para essa contemplação do ciclo de fora com o ciclo de dentro,
com o que acontece na estética do lado de fora e com o que acontece na estética do lado de dentro. Porque no fim das contas, tudo tem essa coisa, essa parte mais do que é o nosso, do que a gente vê e do que o outro está vendo, do que a gente, como que a gente lida com isso tudo. Esse é o ponto mais importante, sabe assim, dentro desse processo todo. É a gente ter essa clareza de que o que acontece conosco é um reflexo do que está acontecendo na natureza e que se a gente fica muito do lado de fora, muito fora da nossa presença, né? A gente se perde do que está acontecendo dos nossos ciclos internos e dos ciclos internos do lado de fora. E aí isso vira um bololô. Então, a gente está bem atento a isso, é bem importante. Combinado? E aí, comentem aí, me respondam as 4 perguntinhas e me contem se vocês já tinham visto as coisas com esse olhar, tá bom? Grande beijo de luz. Se você não se inscreveu no canal ainda, inscreve aí. Espalhe o vídeo para as pessoas que vocês acham que podem gostar. Vamos fazer assim, um movimento de mostrar para o YouTube que planta, natureza e às vezes cristais, quando eu falo deles também, e toda essa parte que tem a ver com os reinos da natureza são muito importantes e que a gente precisa divulgar, precisa espalhar, precisa trazer eles para mais perto de nós, com presença, com autoconhecimento, com autoconsciência e jardinagem, andando tudo junto. Combinado? Beijo de luz, fiquem bem em paz aí e espero vocês comentando e até o próximo vídeo. Beijão!